Olá pessoal, olá, em nome de Jesus, mais uma reflexão com base na Bíblia e hoje queremos falar sobre tentações. Tentações. Nós queremos usar como base o momento em que Jesus foi tentado e venceu o tentador, o diabo e a tentação, e também refletir sobre as nossas tentações, sobre quando elas caem sobre nós, quando nós caímos, quando nós falhamos, quando nós prevalecemos, como prevalecer, enfim. Vamos dialogar sobre isso em nome do nosso Salvador Jesus, que Ele nos abençoe. Eu quero trazer aqui como referência Lucas capítulo 4, inicialmente, texto em que Jesus é tentado logo depois de ser batizado. O texto diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao final dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Esse é o texto então de Lucas 4, e esse texto ele continua falando das outras duas tentações sobre Jesus e de como Jesus venceu, prevaleceu em nosso lugar, para nossa alegria, para nossa salvação. E nós queremos analisar essa tentação, mas também, como eu disse antes, as tentações sobre nós, sobre nossas vidas, e entender basicamente, aqui eu quero chamar a atenção de vocês que a questão da tentação basicamente é uma tentativa de nos desviar do plano de Deus, da palavra de Deus inicialmente. Aqui no caso de Jesus, Jesus veio ao mundo dentro do plano de salvação para trilhar esse caminho até a cruz, reflexão muito própria sempre das quaresmas, dos momentos de quaresma. E o diabo tenta desviá-lo. Ele não quer que Jesus termine essa trajetória, porque ela é a trajetória da redenção da humanidade. Então ele faz de tudo para desviá-lo. É bonito o texto de Filipenses 2, que diz que Jesus veio ao mundo e esvaziou-se da glória divina para nos servir. Aqui Jesus não só está esvaziado, como está com fome, no deserto, no vazio. E ele, nessas condições, como verdadeiro humano, sofre as tentações e vence com o uso da palavra de Deus. E a gente quer então pensar nisso, nesses desvios que o diabo propõe e perceber que ele usa todas as oportunidades. Aliás, Lucas capítulo 4, no final da tentação, lá está escrito assim no versículo 13: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Perceba assim essa expressão, momento oportuno, quer dizer, ele procuraria outras oportunidades para fazer Jesus desviar. Lembram lá de Pedro? Quando Jesus tinha acabado de falar de novo da dinâmica do plano de salvação. É necessário que o Filho do Homem sofra, seja entregue nas mãos dos malfeitores, morra, quer dizer, o caminho da cruz. E o Pedro vem e diz: não, Jesus, isso tu não precisa passar por isso, né? Lembra como é que Jesus chamou Pedro? Arreda-te, Satanás. Ele percebe que ali o diabo está usando aquele momento oportuno para tentá-lo de novo a desviar. O diabo fez isso sempre, faz isso sempre, ele é o tentador por excelência, o enganador. E ele enganou Eva, distorcendo a palavra de Deus. É assim que Deus disse que vocês não podem comer dos frutos das árvores, no plural, do jardim do Éden. E a Eva diz: não é assim. Ele diz que a gente não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se a gente comer dessa árvore, a gente vai morrer. Que nada! Veja como o diabo sempre distorce o verbo eterno, a palavra, a escritura. Isso não vai acontecer nada. E então a Eva cai pela ganância dos olhos. O diabo usa as oportunidades e usa as situações. Usou a inveja, a ira de Caim para fazê-lo cair. Ele usou o amor ao dinheiro que o Judas tinha para fazê-lo trair. Ele usou
a situação de Caifás, o status que Caifás tinha como sumo sacerdote, não queria abrir mão para levá-lo à perdição. E o diabo pode usar muitas coisas contra você para fazê-lo desviar-se do plano de Deus e levá-lo também à ruína. E falando em desvios, pessoal, nesses desvios que o diabo propõe, muito cuidado, porque toda vez que nos desviamos da palavra, há grande perigo. Seja naqueles pequenos desvios, quando o diabo te propõe talvez estacionar o carro onde não pode estacionar, mentir onde deveríamos falar a verdade. Lá também, assim como fez com Eva, dizendo, não dá nada, é só uma palavra, Deus não disse bem isso, você pode fazer. E caímos em mentiras, em corrupções, em desvios, caímos em tentação. E é preciso perceber o impacto, a força e a preocupação que Jesus tem com isso, porque quando os discípulos pediram para Jesus que ele os ensinasse a orar, uma das 7 orações, dos 7 pedidos que está no Pai Nosso, se deve lembrar, um dos 7 pedidos é: não nos deixes cair em tentação. Jesus fez questão de nos ensinar a orar assim. Por quê? Porque o tentador é perspicaz e a nossa queda pode representar condenação. Esteja atento. A palavra de Paulo aos Coríntios diz: aquele que está de pé, veja que não caia. E isso teologicamente é muito importante. Tem certas linhas teológicas que acham que uma vez salvo, sempre salvo. Mas isso não tem sentido dentro do que Jesus nos adverte e repreende, para que aquele que está de pé veja que não caia. Por isso, convite a nossa atenção, ao nosso apegar à palavra de Deus, ao que ele nos coloca dentro desse tema tentações. E eu preciso dizer para vocês assim algumas situações que eu quero trazer aqui dentro desse tema. E uma delas está justamente na sequência desse texto em que o apóstolo Paulo, a palavra de Deus nos diz: aquele que está de pé, veja que não cai. Isso está em 1 Coríntios 10, versículo 13, 12, 13. Eu vou convidar você para abrir a Bíblia, eu vou abrir aqui e ler também. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, eu vou ler também o versículo anterior. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, portanto, diz assim: por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, que é o versículo 12. E o 13 então diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Vejam só, meus irmãos, que palavra é essa quando o tema é tentação. Olha, ele está dizendo diferentes coisas aqui. A primeira é uma repreensão, inclusive, né? Uma repreensão para aqueles que, tipo assim, ficam dando desculpas quando caem em pecado, quando caem em tentação, dizendo, pois é, a carne é fraca, a situação era maior do que eu, né? O texto está dizendo que não, diz assim, olha, não sobreveio tentação que fosse além das forças de vocês, que não fosse humana, diz o texto, né? Não vos sobreveio. Deus não permitirá que venha uma tentação maior do que você pode suportar. Isso é quase aquele ditado popular, né? Que Deus não dá um peso que não podemos carregar. Mas ele ainda enfatiza mais esse texto, essa palavra bíblica para você, quando ele diz, pelo contrário, juntamente com a tentação, juntamente com a situação, com o problema, Deus vai dar forças, vai providenciar livramento. Gente, eu acho que você já deve ter dito, já ouviu pessoas dizendo assim, depois de situações difíceis na vida, as pessoas dizem assim, nossa, eu não sei de onde que eu tive forças para prevalecer. O problema foi muito grande, mas eu nem sei de onde eu tirei forças para suportar aquele momento. Você já ouviu alguém dizer isso? Talvez você mesmo disse. Pois agora saiba, a força veio de Deus. Ele prometeu, ele sempre cumpre, ele é fiel. O texto de 1 Coríntios 10, inclusive, diz, Deus é fiel e providenciará livramento, dará forças para você vencer
a tentação. Isso é muito importante, pessoal, né? E aí, de quebra, eu quero citar aqui da Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas percebam esse pequeno verso, resistir ao diabo. Resistir como? Com as minhas próprias forças, ao gritos, com as minhas artimanhas? Não, resistir na palavra. Resistir ao diabo na palavra e ele fugirá de vós. E sabe que você precisa perceber a profundidade do termo invocar. Lá em Romanos 10, né, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Aquele que invocar, né, ele traz até a pergunta: como porém invocarão aqueles que não ouviram daquele que não ouviram, nunca se ouviu falar, né? Então ele fala sobre a pregação da palavra que gera fé, que leva a invocar. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Resistir ao diabo é também invocar Jesus. Quando você se sentir ali, pesado, sobrecarregado, quando perceber que as artimanhas do diabo estão te fazendo cair em alguma fraqueza tua, porque ele usa as fraquezas, é bem ali nessas oportunidades que o diabo usa. O texto está dizendo: invoca Jesus, chama eles. Olha, Jesus, eu estou fraco, eu vou cair nessa hora, me dá forças. E diz: Deus é fiel e providenciará força e providenciará livramento. Que palavra, pessoal! Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É preciso perceber isso, que se a gente tem essa cena épica do confronto entre o diabo tentando Jesus no deserto, é preciso entender e relembrar que não é uma coisa assim do tipo yin-yang, duas forças iguais. Não, Deus é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é soberano e já é vencedor. Porém, o diabo que perdeu, é perdedor diante de Jesus, tenta nos desviar do vencedor e assim nos derrotar. Por exemplo, dessa situação, para que você tenha assim mais segurança e clareza de que Jesus é o Senhor, lembra da história de Jó, lá no livro de Jó? Jó foi tentado pelo diabo, mas toda vez que o diabo ia fazer uma coisa, ele tinha que pedir autorização para Deus. Lê lá, Jó capítulo 1. Né? Deus primeiro olha com orgulho para o seu filho Jó e diz: olha só meu filho Jó, né? Ele é fiel, enfim. Aí o diabo diz: olha, ele é assim porque ele tem tudo de bom, tudo dá certo na vida dele. Deixa as coisas darem errado aí, toca no que é dele para ver se ele não vai, né, te abandonar. Posso? E Deus diz: pode, mas não toque a sua carne. E aí então ele tenta, né, tirando as suas coisas, tirando os seus rebanhos, tirando sua casa, suas riquezas, e Jó continua fiel. Aí o diabo vem perguntar de novo: mas ele tem saúde, as pessoas são meio assim, tendo saúde elas estão bem, né? E aí, deixa eu tocar nele, deixa eu trazer doença para ele. Posso? Aí vem a permissão de Deus. Pode. O fato é que a tentação, como diz a palavra, sempre vem do diabo. Deus não tenta ninguém, mas Deus usa estas situações também de dificuldades para nos purificar, para nos provar. Aquilo que o diabo usa como tentação, Deus usa como provação para nos fortalecer. Isso é bem interessante. Reflita sobre isso um pouco mais logo depois dessa mensagem. Gente, eu disse assim, para você ficar bem claro: tentação é a tentativa do diabo nos desviar de Jesus, desviar do caminho da verdade, da vida que é Jesus. E o texto aqui, essas palavras, por exemplo, de 1 Coríntios 10, que eu trouxe para você, e também Romanos 10, mostram que invocando Jesus, que perseverando na palavra nós podemos vencer. E foi o que Jesus fez. Jesus usou a palavra. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a maneira como Mateus, lá em capítulo 4, descreve. Está escrito. Quer dizer, Jesus não usou um poder fora do nosso alcance. Ele usou o que está ao nosso alcance. Ele mostrou uma arma que nós podemos usar: as Escrituras, o poder da palavra de Deus. Isso é essencial, isso é importantíssimo.
E a gente tem que estar atento para os nossos irmãos na fé, quando eles se desviam, também pela Escritura, chamá-los de novo à congregação, à comunhão com Deus. Pois bem, pessoal, eu quero encaminhar aqui o final dessa reflexão usando o texto de 1 João. Eu quero concluir com ele. 1 João, vou abrir aqui na Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí também, dá uma olhada, coloque os olhos nesse texto. 1 João, eu quero usar 1 João, o capítulo 2, tá? Eu estou incentivando vocês aqui para que vocês não caiam em tentação. A exemplo de Jesus, eu quero pedir que vocês continuem orando. Não nos deixes cair em tentação. Mas todos nós conhecemos como somos fracos e como o pecado se apega de uma forma intensa em nós. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, ele diz, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu detesto, esse eu acabo fazendo, miserável homem que sou. E como é importante a gente também confessar nossos pecados. E 1 João é aquele que diz, capítulo 1, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel. Mas olha só, atenção, eu quero ler 1 João 2, dentro do tema tentação. Diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Eu quero fazer aqui as palavras de João, dizendo, eu estou dizendo essas coisas nesse estudo, nesse vídeo, nesse momento, para você, em nome de Jesus, para que você não peque. Eu estou dizendo essas coisas, convidando a invocar o nome de Jesus, a resistir ao diabo para que não peque. E vou reler, João escreve assim, palavra de Deus, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Queridos, eu queria colocar essa palavra para você e engrandecer essa palavra, porque eu quero sim me unir a você em fé, convidando a não cair em tentação. Mas eu quero também que você, naquela hora que você tiver caído, naquela hora que você tiver percebido que falhou novamente, porque é pecador, que humildemente você levante a cabeça e busque a Jesus. Ele é o advogado nosso perante o Pai. Ele pagou por todos os nossos pecados. Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E ele diz que nele há perdão e sempre recomeço. Assim como Pedro estava afundando naquelas águas do mar na sua caminhada e pediu, salva-me, Senhor, toda vez, mesmo quando você cair em tentação, você se voltar a Jesus, invocar o seu nome, pedir misericórdia, Ele é fiel, perdoará o seu pecado e o ajudará a continuar caminhando ao seu lado, firme e forte, e orando, Senhor, não deixe mais que eu caia em tentação. Estejamos atentos para as tentações do diabo, mas mais atentos ainda em colocar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus, aquele que venceu o diabo, aquele que pagou pelos nossos pecados, aquele que venceu a morte. Confiemos nele, hoje e sempre. Amém.